Olá pessoal, hoje nós vamos para a quinta série das armadilhas do pensamento mágico. Hoje é a vez da radiestesia, nas suas maravilhas de práticas e descobertas. Eu comecei com esse pêndulo, um pêndulo de metal. Temos também o pêndulo cristal de quartzo. Entre outros, tem o pêndulo de madeira, Tem um pêndulo que você pode fazer inicialmente como experiência com a rolha de uma garrafa. Um pêndulo pode se tornar pêndulo com um anel. Qualquer outro artifício que sirva como pêndulo, como turíbulo. Turíbulo, nada mais é do que um defumador em erva, que queima sem brasa. Pode botar brasa também para queimar, serve. Funciona, evidentemente, de acordo com a sensibilidade da pessoa. Isso já é uma maravilha. São várias maravilhas da radiestesia, mas eu só vou focar o mais importante, porque ela vai desde descobrir água até saúde, indo mais além, vida depois da vida. Mas aí já é um campo para quem tem um conhecimento, experiência e muito estudo nessa área, lado espiritual das coisas. Que na verdade a gente não deve mexer com aquilo que a gente não conhece, principalmente o ocultismo, onde entraria a radiestesia também, na parte oculta. Já não diria que seria uma maravilha. Maravilha de ter esse conhecimento e saber passar por essa porta, mas saber sair e sem se comprometer ou se prejudicar. Mas como o ser humano tem seu livre-arbítrio, ele pode ir e fazer uso do que quiser, para o bem ou para o mal. Isso vai depender de cada um. Só que a armadilha, nesse caso, é que a pessoa pode ser envolvida, ficar encantada e enganada. Porque uma força vai fazer ela usar e ser usada. Usar a princípio para o bel prazer, ela vai conquistar coisas, vai fazer grandes maravilhas, e na verdade está sendo usada por uma força oculta que depois ela vai ser servida, ela vai servir. Então, vamos aqui falar pelos tópicos mais importantes. O descobrir água com forquilha é o mais comum. Não deixa de ser uma maravilha, porque se a gente reportar lá o tempo da Bíblia, nós vamos ver que Moisés descobriu água entre as pedras para o povo que era escravo do Egito. Ele estava fazendo o êxodo e determinada situação precisava de achar água. Vamos dizer assim que ele foi o primeiro radiestesista da história, e biblicamente falando. E por que isso? Porque tem gente que acha que radiestesia é coisa de ciência oculta, bruxaria. Cada um tem o seu pensamento, cada um pensa o que quiser e faz o que quiser, claro. Mas a gente tem que ter um conhecimento para ter uma opinião formada. A gente não pode ter opinião dos outros e seguir a opinião dos outros. Isso é infantil. Muito bem. Existe uma outra maneira também, maravilhosamente, vamos dizer assim, de achar água. É você pegar um copo com água, enfiar o dedo polegar, dependendo da posição que você segure o copo, você pode segurar o copo e botar um dedo dentro desta água e com a outra o pêndulo. E não precisa nem fazer pergunta, porque o próprio pêndulo vai identificar aquela química daquela água com o terreno que passa um véu de água. Aí tem duas situações. A primeira, importante, achar água.
seja qual situação. De repente você está construindo uma casa e precisa de fazer um poço artesiano. Tem gente que confia nos profissionais tatus, vamos dizer assim, e que ele chega lá no terreno e ele não conhece a radiestesia, não tem nenhum aparelho, né? Ele simplesmente acha que embaixo da terra tem água. Ele cobra X reais lá a cada metro perfurado e, se não achar água por algum motivo, simplesmente, diz ele, vai fazer buraco em outra parte do terreno. Vamos pegar uma situação assim, curiosa. Sabe lá se de repente ele vai botar 5 buracos na sua casa? 10 buracos na sua casa? Como respondeu um para mim, não, mas se não achar água a gente continua furando. E eu perguntei, poxa, você não trabalha nem com a radiestesia? E ele perguntou, o que é isso? Então aqui está o negócio, né? Como debaixo da terra comumente costuma ter água, evidentemente no lugar tem mais, outra tem menos, evidentemente outra se acha água com 20 metros depois da rocha, né? Alguns acham com menos metros, ou mais profundamente, de repente ele não tem aparelho suficiente, o maquinário para ir além de, e fecha, mas você vai pagar, tem que tapar aquele buraco. Quer dizer, fazer como eu fiz e como muito radiestesistas vão fazer quando compra um terreno e tem que botar um poço artesiano. Ele vai com um copo d'água, como falei, e pesquisa. Vai achar no terreno todo que tem água. Beleza, mas aonde tem água por menos metro? Claro, para gastar menos na perfuração, se o profissional vai fazer. Em cima disso, é claro que você tem a planta e você sabe qual vai ser a parte do esgoto. Você não vai fazer um poço artesiano em cima ou do lado de onde vai correr o esgoto. Tudo isso é um pequeno, grande detalhe. Essa é a maravilha. Como também o lado negativo disso é uma pessoa que está numa casa em cima de um véu d'água ou em cima ali de uma área onde a energia telúrica é muito forte e traz doença para aquela pessoa, para a família inteira, não é feliz naquela residência. Então, maravilhosamente, a radiestesia vai dar essa dica ou constatar que ali existe um véu muito forte ou uma área teluricamente afetada. E no caso teria duas coisas a fazer: ou se mude naquela casa, ou então, através do gráfico de radiestesia, transmutar aquela energia, que também é uma maravilha. Segundo as outras maravilhas, é que com o tempo, o radiestesista que for desenvolvendo, trabalhando, pesquisando, e principalmente se for uma causa nobre, ajudar o próximo, vai desenvolver a clarividência, a audiência, a intuição vai ficar mais forte, a sensibilidade vai disparar, vai ser totalmente sensível, né? Vai chegar a um nível que futuramente ele não vai mais precisar do pêndulo, pela condição que ele se desenvolveu, que a radiestesia fez dele desenvolver, planos sutis, onde ele vai simplesmente olhar para a pessoa e vai descrevê-la. Ele vai analisar a expressão facial, o modo de olhar da pessoa e vai dizer quem ela é. E o pêndulo, nessa questão, a partir daí em diante, vai servir para ele tirar uma dúvida. Ele está com dúvida sobre, na situação X. Ele vai usar o pêndulo para tirar essa dúvida, né? Evidentemente, a pessoa estando presencial, de viva voz. Ele vai conseguir analisar. Embora outros que desenvolveram bem esse dom, vai através de uma foto, olhar para aquela foto e analisar o olhar, a expressão facial e ver até a aura humana. Como está aquela pessoa, se ela é inteligente demais, que cor é aquela aura, se ela está deprimida, que cor é aquela aura, se ela costuma frequentar muito centro pesados,
que cor está aquela aura, se ela tem raiva, se ela costuma, assim, de vez em quando, fazer uns trabalhozinhos pesados para alguém negativamente, mas está tudo registrado na aura. E o pêndulo pode fazer essa leitura com quem futuramente desenvolver essa questão, pode ver e fazer esse prognóstico. O pêndulo vai trabalhar de uma outra forma. Como assim? Muito maravilhoso é o pêndulo fazer um tratamento à distância, principalmente quando a pessoa nunca viu, não conhece, não tem contato, não tem a mínima ideia de como seja. E o pêndulo maravilhosamente identifica que um dos problemas que ela tem de saúde é que essa pessoa mora próximo ou até debaixo de uma torre de eletricidade eletromagnética, seja de transmissor de energia elétrica ou de ondas de rádio, operadoras de celular, onde a pessoa vai ficar constantemente doente, onde aquela casa vai ter problemas e mais problemas. E o mais importante, a pessoa não fez esse comentário, não disse, não escreveu que ela morava perto de uma torre. O pêndulo descobriu, olha que maravilha, descobriu sem ninguém falar nada que ela, um dos problemas que ela tem, se não o originário dos problemas dela, é a mora debaixo ou perto de uma torre de eletricidade, onda sonora, de rádio. E a pessoa do outro lado, umas ficam maravilhadas também, poxa, o cara descobriu isso, que legal. Não é mexer no ego, não. É a maravilha da radiestesia. Como outras também vão dizer, pô, o cara é bruxo. Eu não falei nada que moro perto aqui de uma torre de eletricidade, o cara descobriu, o cara é bruxo. Olha só, temos dois lados opostos. Quem tem bons pensamentos, vê que o cara, pô, excelente, ele descobriu o meu problema. Eu costumo dizer muito para as pessoas quando me procuram. Tem gente que se preocupa muito em saber que tipo de doença ela tem. Se ela já sabe, como ela sabe, isso não importa. Importa saber qual a medicação, qual é a cura para aquela doença. O que adianta ser um nome pomposo, um nome bonito, científico? Tudo bem se ela não sabe, de repente ela fez 500 exames aí, passa a vida fazendo exame, médico não descobre, exame não descobre, tudo bem, a radiestesia vai lá e descobre. Mas nesse caso, o mais maravilhoso, é claro, é descobrir a cura, o melhor tratamento. Eu, particularmente, prefiro dar foco a essa maravilha em fazer prévia de doenças. Qual é a predisposição que aquela pessoa tem de uma certa doença? Na verdade, assim ela evitaria aquela doença. Se não for uma doença kármica, vai acontecer. Não dá para prevenir, talvez amenizar, mas não dá para evitar. Diferente de uma pessoa, por exemplo, nervosa, hipertensa, dá para prevenir e dá para remediar, vai depender dela, como ela está conduzindo a vida dela. Diabetes alta, dá para prevenir, prever e ela tomar uma atitude, porque muitas doenças são consideradas psicossomáticas. A pessoa somatiza tudo da sua vida e a vida dela não vai bem, seja no lado emocional, no lado amoroso, no lado financeiro, filosofia de vida, como vive. E o corpo fala, o corpo reage. Só que a maioria das pessoas não entende esse código, essa linguagem do corpo. Ele está lá gritando, berrando, falando, olha, para com isso, você está me machucando, Aí chega num ponto que já está muito machucado e só resta verter em forma de doença. Porque, tipo assim, a pessoa que tem diabetes, uma pessoa com certeza tem uma vida amarga. Uma pessoa que tem medo ou tem raiva vai atingir ou o fígado ou o rins e por aí vai. Pessoas que não gostam de ver a vida como
como ela é, ou seja, aquela poluição visual de muito mendigo na rua, hoje comumente, praticamente, em função da crise, né? Tem problemas de visão. Outras não queriam encarnar, né? E, vamos dizer assim, uma das características dela na encarnação, como ela não queria encarnar, é problema de vista. Não estou falando aqui de casos hereditários, não. Eu estou falando de uma outra maravilha da rastresia em descrever problema das pessoas. O problema hereditário é que nem problema kármico. O hereditário, como você resolve isso? Você não vai arrancar um DNA do seu, né, do seu corpo e vai modificar. Você não é cientista para isso? Kármico, um erro do passado, alguma ação que você fez que está dando uma reação, só vai consertar, resgatar, passando por ela. Então, eu estou falando do outro lado da maravilha da rastresia, que eu acho mais interessante, prevenir. Dá para prevenir até um câncer, se não for kármico. E ela, antes que se torne maligno, tá? Porque já na própria ciência, quanto mais cedo você diagnosticar um câncer, mais fácil você tem a cura. Depois que ele se instalou, o bicho vai pegar, né? Então temos essa maravilha. Diferentemente daquelas pessoas que procuram a rastresia por consulta ou por querer estudar a rastresia para mexer com o seu ego, não sei, elas se encantam de uma forma negativamente, né, pelo orgulho, ela quer prever o futuro, vamos dizer assim, né, e não é mais uma coisa egoística, não é para ajudar ninguém, né? Ela quer mexer com a vaidade que tem aquele conhecimento e sabe das coisas, mas morre ali mesmo, não vai para frente. E qual é a vantagem disso? Está mexendo com uma coisa que é maravilhosa, negativamente, que vai se tornar um problema para ela. De uma maravilha para virar uma tragédia. Como eu falo, tem tudo um lado positivo e um lado negativo. Tem que saber, né? Como é isso? É a história da aviação, quando descobriram que poderíamos voar e foi inventado o avião. Na época aquilo foi uma coisa maravilhosa, mas negativamente o que aconteceu? Fizeram o avião para guerra, para matar. O seu descobridor simplesmente sabendo que o seu instrumento, sua invenção maravilhosa, foi negativamente usada. Da maravilha para a tragédia. Ele simplesmente se suicidou. Então, veja bem, uma coisa que é maravilhosa, tem que saber usar, seguir aquele destino, né? Porque até através da radiestesia nós podemos transformar uma coisa positiva em negativa. Tipo assim, você através do pêndulo, você pode abrir um portal para outra dimensão, positiva e negativa. Não sei porquê, tem gente que é aventureira, gosta de ir para um portal negativo. Vai entrar numa dimensão que nem conhece, soube ir, mas não soube voltar. Tem gente até que morre no meio do caminho. Porque isso é bom fazer assistido. Para se acontecer alguma coisa, alguém socorrer. Mas geralmente essas experiências é feita sozinha. Ela vai e, vamos dizer assim, fica presa. Ou, claro, é meia prisão. Ela está sempre com o pé lá e um pé cá. Como assim? Ela sonha muito com aquilo. Ela sofre muita interferência acordada daquilo. Ela passa a ser escrava daquilo.
até ela conseguir se libertar daquilo. A pessoa não tenta abrir um portal para a saúde, para a cura. Trabalhar, por exemplo, holisticamente, fraternalmente com uma pessoa e abrir um portal para que bons espíritos, anjos, arcanjos, enfermeiros, médicos espirituais venham a esse socorro. Talvez não tenha graça, é simples demais. O mais interessante é o ocultismo, né? A gente não sabe o que está do lado de lá. Geralmente, quando a gente não sabe o que tem do lado de lá, a gente tem medo, né? Mas esse caso específico aqui da rastresia, que é maravilhosa, as pessoas se aventuram maravilhosamente e entram, né, acabam entrando por um problema difícil de conciliar. Voltando à maravilha da radiestesia, né, no caso, a supersensibilidade, sim, vai chegar num ponto que muita coisa vai te chocar, o mundo como está. Se você não entender esse Dharma, você não separar do karma, porque uma coisa é positiva, como ela é, entender o universo como ele é e aceitar, diferentemente da pessoa não aceitar esse Dharma e se revoltar com as coisas que aí estão e querer, vamos dizer assim, até revolucionar e de contra isso numa outra situação, numa outra revolução, piora a situação. E na verdade ela está criando um karma. Então ela realmente vai ficar até deprimida em certa situação de querer achar uma solução para o problema de uma pessoa, principalmente uma pessoa e não conseguir. Ou então a pessoa pede, que acontece muito, a pessoa pede ajuda, faz o narcisista perder o seu tempo e depois ela diz, né, com todas as palavras de que não vai fazer. E se comentar assim, poxa, eu perdi meu tempo em te ajudar, para pelo menos ter essa consideração, ela acha que não fez ninguém perder tempo. Como é que uma pessoinha, né, que vai ter uma ajuda à rastresia, procurou ajuda à rastresia, não importa se seja por saber qual mais uma que apareceu no oráculo da vida, quem pensa assim, não está perdendo nada. Mas ela chegar, pressionar, e até chegar num ponto de dizer, poxa, eu estou com uma doença incurável, para você parar tudo e dar um atendimento para ela, e você não achar o tipo de doença que ela tem, e fazer esse comentário, e ela simplesmente dizer, não, a doença incurável que eu tinha é meu lado emocional, porque na adolescência eu fui estuprada pelo meu namorado, e eu tive de fugir do casamento forçado, que meu marido batia muito, que meu filho não gosta de mim, entende? Enfim, é uma situação negativa, e ela não precisava chegar a esse ponto, mas o egoísmo a fez chegar. Então, pior ainda, ela achar que não tomou o tempo, em hipótese alguma ela pensou em tomar o tempo. Ela pensou em quê? Nela, no egoísmo dela. Então temos o lado positivo e o lado negativo. Muito bem. Outras maravilhas também da rastresia é como descobrir medicação para aquela pessoa. Se ela já chegou a um ponto de procurar um radiestesista, ela já foi a tudo quanto é médico. Ela não pode estar com resfriadinho e procurar um radiestesista. Né? Outra maravilha também é desfazer trabalho de feitiçaria. Muito importante isso. Tem conhecimento, tem que ter, o Peno vai dizer qual é o melhor tratamento, o que fazer, o melhor trabalho. Tem gráficos que ajudam para isso, essa coisa maravilhosa, mas tudo a gente tem que ter uma certa racionalidade. Do que eu estou falando?
Inventaram o gráfico dentro da rastresia, que antes não existia, era pura e simplesmente, e a partir daí começaram a fazer pesquisa com um certo tipo de gráficos. Então é gráfico anti-magia, é gráfico de proteção, é gráfico para ondas, cortar ondas ou desviar ondas que são enviadas negativamente de magia, né? É gráfico para achar pessoas, enfim, gráfico para tudo, mas não inventaram o gráfico anti-fome, não inventaram o gráfico anti-guerra, não inventaram o gráfico até a pessoa não morrer, ser eterna. Aí a gente é obrigado, pelo menos eu sou obrigado a parar e fazer, quem está entrando agora na anestesia, ou quem já está meio caminho andado pelo menos, é entender que o gráfico ajuda, acelera, mas e o tal do merecimento? E a maravilha do merecimento, onde fica? Se a pessoa não tem merecimento, não vai ser gráfico nenhum, tem que se render a isso. Então, se ela não tem o merecimento, não vai ter gráfico, não vai ter ajuda espiritual, não vai ter pai de santo, tarólogo, enfim, não vai ter cartomante, ninguém que resolva, vai amenizar. E está arriscado até ela ir para um campo que vai ser sugada, vai ser extorquida. Ela está arriscada até perder a fé, porque as pessoas vão sugar o máximo que puder até ela tomar vergonha na cara que não está acontecendo nada. E vai chegar num ponto, como eu vi, que vai chegar lá para o pai de santo e vai dizer, poxa, mais comida, pai? Tem que dar mais comida? Poxa, eu fico perguntando, né? Quando eu escutei isso, perguntei, quanto essa comida essa mulher já não deu? E não está dando resultado. Porque se desse resultado na primeira comida, no máximo na terceira comida tinha resolvido. Comida, vamos comparar aqui, comida com gráfico RCZ. O gráfico ajuda, não falei que o gráfico ajuda? Tem lá seus métodos ocultos, né, de efeito para aquilo acontecer. Uma comida, para a entidade, também tem o seu mecanismo para aquilo acontecer. E para certas pessoas, a maioria delas não acontece por causa do tal merecimento, por causa do tal kármico. Então não adianta bater no peito, dizer que resolve, que isso é falso merchandising, vamos dizer assim. É tirar dinheiro daquela pessoa. Porque é tipo assim, pode se ver no pêndulo, pode se ver nas cartas, no bus, onde for, na borra de café até, que aquela pessoa não tem como ajudar, porque a karma dela tem que passar. Pode amenizar. Mas o cidadão que vive daquilo, que fez daquilo um comércio, um ganha-pão, vai dizer isso para aquela pessoa? Não, vai, ó. Enquanto ela estiver ali sustentando, ela vai. E nunca vai assumir a culpa dela, porque ela não é besta, ela vai dar culpa ao consulente. E aí, como é que fica? Aí um negócio que é maravilhoso se torna um problema, né? Muita gente aí que é que nem fazer curso, seja o curso de que for, até de radiestesia. Ninguém vai chegar no curso e vai falar negativo do curso. Tem um lado bom, tem um lado negativo. Vai falar do lado negativo para você fazer o curso? Não vai. Não vai. Nenhum professor, nenhum iniciante em radiestesia vai chegar, ó, isso aqui é bom, mas tem que saber usar. Tem um lado negativo também. E um dos lados negativos é se você não tiver sensibilidade para isso, você vai ter que forçar uma barra muito grande. E outros, nem forçando a barra muito grande, conseguem. Desiste e é jogar dinheiro fora. Outros, se você fizer pesquisa malucas, vai mexer com o ocultismo, barra pesada aí, submundo, sei lá o que, sei o que lá, feitiçaria, vai ter uma obsessão de difícil discernimento. Ah, não precisa nem ir muito longe, não. Basta aquelas brincadeirinhas iniciantes para você desenvolver a rastresia. Em vez de você desenvolver a rastresia com perguntas objetivas, perguntas que vai ajudar o próximo, onde aquela energia está vendo que você está desenvolvendo uma coisa para o bem do próximo, e na verdade você está fazendo pergunta inútil, está dando aquela oportunidade de ter um espírito obsessor ali, zobeteiro, velhaco, mal, sei lá o que possa estar ali do lado, e ver que você está brincando com aquilo, e outros não gostam que você brinca com aquilo, outros não gostam de ser mexido com aquilo e atrapalhar. Como do que eu estou falando também. Tem gente que tem um certo conhecimento,
vai mexer com o espírito de assassino estrupador. Outro lá vai querer saber de problema lá com uma mulher que era bruxa na época, fazia muita maldade. Saber como é que ela está no plano que ela está, claro, no umbral ou submundo. O que essa pessoa está querendo? Ela é o suficiente para ir lá, xeretar e voltar numa boa, sem nada acontecer? Eu canso de falar para todas as pessoas que me procuram nessa situação que pendulou lá para morto esquisito, para morto assassino, para morto estuprador assassino, essa turma braba, até padre que se envolvia com garotos de programa, fazia da deles com garotos de programa, foi assassinado por um deles, né? Em vez de estar ensinando o Evangelho de Cristo, estava ensinando as criancinhas, tirando proveito das criancinhas, né? Eu sinto pena dos pais que estão pensando em estar entregue os filhos na mão de um padre, ensinando o Evangelho de Cristo, e o padreco lá simplesmente abusando da criança. Aí o cidadão, né, radiestesista, né, vai transformar uma coisa maravilhosa em problema, vai lá saber como é que está o karma do padre, que submundo o padre está. E eu canso de falar, não mexa com isso, porque você amanhã vai se encrencar, vai arrumar um problema, e não adianta me procurar para pedir ajuda, que eu não vou ajudar. Eu que sou eu, 40 anos, sei de tudo isso, já passei pelas minhas. Não aconselho sim, não mexa com isso, não faça isso. E a pessoa, parece, quanto mais fala não vai, ela vai, o problema é dela. Não adianta depois vir responder, eu fiz isso, agora tem uma cigana atrás de mim, eu fiz isso, agora tem um espírito obsessor mal atrás de mim, ultimamente uns acidentes vêm acontecendo, perdi meu emprego, aparecem umas doenças estranhas. Não adianta, porque avisos foi dado. Bom, então estou falando das maravilhas da rastresia. É uma maravilha. Tem gente que acha aí por esse submundo maravilhoso. Vai, vive arbítrio, né? Mas o encanto da rastresia é trazer pessoas desaparecidas. Não é maravilhoso? Pô, a polícia não acha, o detetive não acha, sei lá o que, não acha. Site de pessoas desaparecidas, ninguém. Hoje a internet é para o mundo inteiro e não é achada aquela pessoa, nem viva nem morta. Mas a rastresia acha as pessoas desaparecidas. Acha abrindo parênteses. Como eu falo, existe o bom, existe o ruim. Tem que saber da história do procurador. Quem está procurando, por que procura essa pessoa? Pode ser um pai desesperado, uma mãe desesperada, um parente desesperado. Pode. Mas se for um marido que batia na mulher e ela tomou coragem de sair de casa para não morrer na mão desse cara, então a gente não pode chegar em uma pessoa dessa pedir ajuda sem a gente fazer um questionário, sem pendular o caráter, a moral e a intenção desse procurador. São duas pesquisas. Porque se o pêndulo disser não ajuda, acabou, para. Se não é uma coisa maravilhosa, ela vai virar em tragédia, desgraça. Porque, como eu falo, se for o marido aí espancador, você traz, né, a mulher de volta para o cara, tu deu a sentença de morte para ela. Tem gente que não pensa assim, tem gente, esse problema nem é meu, que matou foi ele, não fui eu. Então, cria-se uma coisa maravilhosa no karma. Porque realmente você foi intermediário, não adianta tirar o corpo fora, não. Você ajudou a destruir a vida dessa pessoa. Então tem que parar para perguntar. O Pedro disse, não, não importa o que é não. Pode até mais para frente, para dar uma satisfação lá para a pessoa, e ela, né, diz, depois esse cara é bom. E se o cara estiver te testando? E se o cara, né, tiver naquela de querer fazer nome, não está nem aí para nada, e acha realmente a pessoa só para ele ganhar fama através de sangue, de uma maravilha ser uma desgraça. Bom, como eu digo, cada um é de cada um, né? Mas no meu caso, para localizar pessoas desaparecidas, viva ou morta, tem que ter primeiro essa pesquisa. Quem é o procurador? Se ele merece. Tem que defender. Essa pessoa sumiu por alguma razão. Ninguém some de graça. Sumiu por alguma razão. No caso, uma mulher que sofria na mão do cidadão uma espancada, ela teve seu motivo. Um filho que some tem os seus motivos.
De repente não teve um lar bom, um casal, uma mulher que some, o marido que some, tem um motivo, não aguenta mais aquela família, não aguenta mais e some. Ele some para poder começar uma vida nova e não quer deixar rastro, porque ele quer apagar aquele pensamento, aquela vivência, aquela pessoa só fez mal, uma pessoa tóxica. Então, por aí vai. Então, usemos a maravilha da rastresia para curar, saber cura, prevenir as pessoas de certas coisas, certos acidentes, certas doenças, né? A descobrir minérios, descobrir água, pessoas desaparecidas, objetos, animais, a rastresia, né? Através de seus gráficos, combater ali problemas espirituais. Então, a rastresia é muito maravilhosa, onde o Pendo vai dizer sim ou não, ou até mais do que isso, em função das suas ondas eletromagnéticas, que vai ser captada. É uma maravilha captar uma onda magnética, uma pessoa que está em outro estado. Uma radiestesista está no Rio de Janeiro, a pessoa está, por exemplo, no Pará. E também vai até em outras fronteiras, né, outros países. Pô, isso não é maravilhoso? Captando a onda, através de um testemunho, que geralmente é um objeto pessoal da pessoa, pesquisar em cima daquilo ali para saber se a pessoa está viva, se está bem emocionalmente, emotivamente. É uma coisa maravilhosa, né? Então, por incrível que pareça, quanto mais falo das maravilhas da rastresia, ou em outros assuntos da rastresia, que é um campo vasto, eu tenho que falar aos poucos para não saturar, né? As pessoas parece que vê de uma outra forma, ou entende de outra forma, que é aquela forma que mexe com o ego, que mexe com o lado orgulhoso, mexe com o caráter da pessoa, porque muitos pensam assim, poxa, se existem condições para isso, deve haver um mecanismo para uma outra situação, uma situação negativa de fazer o mal. Então, está aí. Quem quiser, claro, vai e trabalha, faz as suas experiências. Mas devemos ver somente o lado bom da radiestesia. Então, gente, fica aqui hoje a 5ª série da Armadilha dos Pensamentos Mágicos. Hoje, a maravilha da rastresia. Se você gostou, dá o seu joinha, se inscreva no canal, né? Ative o sininho para mais notificações, mais experiência. Quiser continuar trocando ideia a respeito, é só fazer o comentário. E tratamento à distância, alguma ajuda, conselho espiritual, eu estou disponível no canal do WhatsApp, que é 21 9 95 10 54 40. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Um abraço.